No início do ano passado, meu pai e eu viajamos para fazer trabalho voluntário em uma pequena cidade que havia sido inundada devido às chuvas recentes. Tínhamos reunido um caminhão cheio de roupas e itens doados para ajudar as famílias a se reerguerem. Na primeira noite, ficamos em um hotel com uma vista perfeita do oceano. Naquela noite, meu pai e eu ficamos acordados assistindo a Bruxa de Blair no meu laptop, usando o Wi-Fi gratuito do hotel. Digamos apenas que eu não consegui dormir muito. Na noite seguinte, minha mãe havia reservado um quarto em um motel, pois não esperávamos ficar uma segunda noite. Ficava a 100 metros de um parque de trailers, e a propriedade tinha vista para um grande lago. A área estava escondida do público e cercada por árvores. Minha mãe afirmou que todos os outros lugares estavam lotados, então não tínhamos outras opções. Conhecemos os dois gerentes que administravam e moravam no motel. Havia uma senhora idosa que era gentil e nos informou sobre tudo o que precisávamos saber, incluindo o fato de que o lago não estava cheio há 20 anos. Seu marido, no entanto, parecia ter saído diretamente de um filme de serial killer. Ele nunca disse uma palavra para nós, nunca sorriu, suas rugas derretiam em seu rosto, e ele tinha olheiras escuras ao redor dos olhos. Foi quando meu pai e eu começamos a sentir um pressentimento estranho sobre aquele lugar. O resto do dia passou rápido, então meu pai e eu saímos para comer pizza e assistir a um filme para evitar voltar àquele lugar o máximo possível. Quando voltamos ao motel, era por volta das 20 horas e estava completamente escuro. Enquanto íamos para a parte de trás do caminhão para pegar nossa bagagem, encontramos um saco de roupas infantis escondido embaixo de um pneu sobressalente. Começamos a levar o saco até o parque de trailers, pensando que uma família poderia usá-lo bem, quando senti uma vontade súbita de voltar ao motel, já que tínhamos assistido a um filme de terror na noite anterior, coincidentemente sobre adolescentes encontrando uma bruxa na floresta. Fomos até a recepção com o saco e perguntamos ao gerente idoso e assustador se poderíamos deixá-lo com ele para doar ao parque de trailers, já que eram vizinhos e tínhamos que sair cedo de manhã para voltar para casa. Seus olhos se arregalaram, e ele balançou a cabeça, dizendo, não, de jeito nenhum. Recuso-me a ir lá. Então ele se afastou. Meu pai e eu apenas nos olhamos, como se estivéssemos dizendo um ao outro, o que diabos acabou de acontecer? Decidimos então deixá-lo na caixa de doações em casa. Fomos dormir depois de tomarmos banho, o que aconteceu cerca de 1 hora depois. Lembro-me especificamente de acordar às 2h17 da manhã por causa do ronco do meu pai. Fiquei acordado, lendo um livro no meu celular, com o corpo virado para a porta. Lembro-me também de ouvir carros acelerando na entrada naquela noite. Deixei o pensamento passar, pensando que eram apenas alguns caras brincando. Essa suposição desapareceu quando notei uma luz azul brilhante aparecer pelas frestas na parte de cima e de baixo da porta, acompanhada de sussurros silenciosos do outro lado que eu não conseguia decifrar. Eu estava com muito medo para me mexer, estava congelado no lugar. Meu coração estava batendo na garganta, e minhas mãos tremiam, literalmente tremiam. Ouvi a maçaneta da porta começar a se mexer, e foi aí que eu soube que isso não ia terminar bem. A luz desapareceu, seguida por um completo e absoluto silêncio. Fiquei congelado naquele lugar por mais 3 minutos, que pareceram horas, antes de acordar meu pai e contar a ele tudo o que havia acontecido. Ele então riu e me explicou que mais cedo naquela noite ele não conseguia dormir devido a ouvir arranhões nas paredes bem ao lado de nossa cama. Fiquei confuso e não acreditei nele até que ele colocou o dedo nos lábios e disse, 12, você ouve isso? Tudo ficou em silêncio até que ouvi breves arranhões vindos da estrutura de nossa cama. Saltei da cama e disse a meu pai que precisávamos sair, então deixamos a chave do quarto na cama enquanto saíamos sorrateiramente para o caminhão. Acabamos saindo às 2h32 da manhã. Nunca mais vou me aproximar daquele motel. Resumindo, minha ex-namorada e eu tivemos um relacionamento bastante explosivo e nem sempre nos entendíamos. Estávamos em uma viagem de fim de semana nas montanhas apenas para passear e fazer trilhas, pois achávamos que seria bom para nós. Mas a coisa desandou no quarto do hotel na segunda noite, basicamente, eu não conseguia dormir no mesmo quarto que ela. Em vez de pegar outro quarto de hotel para mim por cerca de $150, dirigi literalmente até um motel na estrada e parei lá para economizar. Minha lógica era que, se eu saísse para a noite e desse a ela tempo para se acalmar, talvez as coisas melhorassem de manhã. Peguei um quarto por, eu não estou mentindo, $50 pela noite.
Quando estava indo em direção ao meu quarto, o quarto ao lado estava completamente aberto. Conforme eu passava, dei uma olhada lá dentro, e estava iluminado pelo brilho azul da tela da TV, embora, daquele ângulo, eu não conseguisse ver o que estava passando na tela. Não vi ninguém lá dentro, mas, novamente, não parei para olhar como um estranho. Continuei para o meu quarto. Era um quarto modesto e comum de motel, dadas as condições, com apenas uma cama de casal comum, uma típica e cafona colcha floral, uma TV e um sofá. Eu não estava realmente cansado, então apenas me deitei com a TV ligada e joguei no meu celular por um tempo. Havia um barulho estranho, que eu achei que vinha da TV, então a desliguei, mas o barulho persistiu. Não era a TV. Então, me levantei e escutei, percebendo que vinha do quarto ao lado. Não consegui dizer se era um casal brigando, se era a TV do quarto ao lado ou se era o som de alguém morrendo. Estava muito abafado. Nesse ponto, não havia mais nada a fazer senão tentar dormir, mas então houve uma batida na parede, a parede que separava os dois quartos. Levantei e fui mais perto da parede, e isso aconteceu de novo. Sem dúvida, era alguém do outro lado batendo com o punho nela. Por que estavam fazendo isso? Não posso dizer que não estava um pouco assustado, mas tive que ser corajoso e enfrentá-los. Fui até o quarto ao lado. Surpreendentemente, a porta do quarto ainda estava aberta, e a TV ainda estava ligada, mas não havia som. Bati na porta aberta, perguntando se havia algum problema ou se alguém precisava de ajuda. Não houve resposta. Pude ver que a porta do banheiro também estava aberta, e a luz estava apagada. Entrei no quarto lentamente, com cautela. Quando contornei a parede que bloqueava a visão do sofá e da cama e ainda não vi ninguém, apenas fiquei lá, completamente confuso. Me aproximei mais da TV para ver o que estava exatamente na tela. Era apenas uma tela azul em branco, mas havia um post-it nela. Tinha algo escrito. Arranquei o post-it da tela. Estava escrito: verifique debaixo da cama. Deixei o bilhete cair e saí correndo do quarto, batendo a porta. Voltei para o meu quarto e me certifiquei de trancar a porta com a trava de corrente. Me deitei na cama e mandei uma mensagem para minha namorada, contando o que tinha acontecido e que estava apavorado. Ela me ligou imediatamente, e comecei a contar a ela ao telefone. No meio da explicação, houve mais batidas na parede do motel. Ela ouviu claramente, porque coloquei o telefone no viva voz. Comecei a ficar apavorado, e ela me disse para correr para o meu carro ou para a recepção. Escolhi correr para a recepção para tentar pegar meu dinheiro de volta. Contei ao atendente que ele deveria ir ao quarto ao lado do meu e expulsar a pessoa, mas ele olhou para mim, saiu e disse que não havia ninguém hospedado em nenhum dos lados daquele quarto. Ele parecia saber imediatamente que ambos estavam vazios. Disse a ele que precisava verificar, e que queria meu dinheiro de volta. Então, ele foi comigo, com uma chave na mão, e abriu a porta. Mas agora a TV estava desligada, e o quarto estava escuro. Ele entrou e verificou debaixo da cama, como o bilhete dizia. Até o post-it que eu deixei cair no chão tinha sumido. Ele se recusou a me reembolsar, mas eram $50, e eu não me importei. Saí e voltei ao hotel para ficar com minha namorada e fiquei aliviado por abraçá-la e dormir na mesma cama que ela. Não sei o que testemunhei naquele quarto de motel, não sei quem ou o que estava embaixo da cama, e não quero saber. Eu trabalho em uma empresa de desenvolvimento de jogos em Orlando, Flórida. Foram algumas semanas estressantes para mim, e eu estava realmente apertado com o prazo de um jogo, então tive que ficar no escritório até tarde quase todas as noites daquela semana. Era uma noite de quarta-feira chuvosa daquela semana. Estava completamente escuro lá fora, com um ocasional raio iluminando o lugar, e o som da chuva batendo na janela do meu escritório estava me ajudando a me concentrar na codificação. Havia mais uma pessoa no escritório neste momento, meu colega de trabalho Chas. Ele também estava terminando o trabalho e estava pressionado pelo prazo. Nesse ponto, já eram entre 8 e 9 da noite, e Chas bateu na porta do meu escritório antes de me dizer que estava indo embora. Ele perguntou se eu estava bem trancando o local, e eu disse que sim, é claro. Então ele partiu alegremente. Ouvi a porta da frente do escritório da nossa empresa bater com força atrás dele, e com isso, eu fiquei sozinho. Nosso escritório é todo no formato de um L, a entrada fica em uma ponta e o meu escritório fica na linha curta do L, basicamente o escritório de canto.
Eu tive que me manter acordado, pois estava começando a cochilar, então fui até a cozinha para esquentar um pouco de café, só o suficiente para me manter acordado por mais 1 hora. Encostei no balcão perto da cafeteira, esperando aquecer, quando ouvi isso, o som de uma porta se fechando. Eu coloquei a cabeça para fora no corredor para ver se havia alguém lá. Chamei, não obtendo resposta. O som da porta parecia ser de uma das portas menores dos escritórios privados, não a porta frontal mais pesada de todo o escritório. Deixei a cozinha e fui pelo corredor, tentando todas as portas, que estavam trancadas. Depois, cheguei ao meu pequeno corredor, e todas as 3 portas neste corredor estavam fechadas, incluindo a minha. Eu tinha deixado aquela porta aberta completamente, e não havia corrente de ar aqui, já que todas as janelas estavam fechadas. Senti que alguém ainda devia estar no escritório me pregando uma peça. Abri a porta do meu escritório com força, esperando que alguém estivesse lá dentro pulando em mim, mas não, meu escritório estava do jeito que eu o tinha deixado, a cadeira, o computador, tudo. Era apenas um pouco estranho para mim que a porta tivesse se fechado sozinha, pois isso nunca tinha acontecido, mas continuei meu trabalho. A chuva continuou a bater na janela, e os relâmpagos continuaram a piscar cerca de 1 vez por minuto, me assustando algumas vezes, na verdade. Passou mais algum tempo, agora já estava muito tarde para estar no escritório. Eu estava satisfeito com o progresso que tinha feito, então salvei todo o meu trabalho e comecei a desligar o computador. Cliquei no botão de desligar e depois desliguei a tela. A tela ficou preta, e então eu vi. Na reflexão da tela do computador, vi atrás de mim uma mulher de pé. Não sei como não pulei ou gritei, mas senti meu coração afundar no estômago. Não me virei, apenas me levantei calmamente da minha mesa, peguei minha bolsa fingindo não ter percebido e caminhei até a porta. Não olhei para trás para fechar a porta ou qualquer coisa assim. Caminhei pelo corredor até achar que estava longe o suficiente, então saí correndo pela saída do escritório inteiro. Depois, desci correndo a escada para o primeiro andar, depois até o meu carro na chuva. O tempo todo, estava aterrorizado por estar sendo seguido ou que ela me agarraria a qualquer segundo, quem quer que fosse. Uma vez dentro do meu carro, dei um tempo para respirar e depois olhei para a janela do meu escritório. A luz ainda estava acesa lá dentro, e tenho quase certeza de que vi um pequeno enrugamento nas persianas, como se alguém estivesse do outro lado olhando para baixo para mim. Liguei para um dos meus chefes, Miranda, imediatamente, e ela confirmou que ninguém mais deveria estar lá. Ela disse que chamaria o segurança noturno e pediria a ele que verificasse o escritório. Felizmente, consegui ir para casa. Mais tarde naquela noite, Miranda me ligou e disse que o segurança estava no escritório, mas não viu ninguém. Eu contei a ela o que vi mais uma vez, e isso a assustou ainda mais. Há apenas uma câmera em todo o nosso escritório, e fica no final do corredor mais longo, perto da área da cozinha. As imagens da câmera não capturaram nenhuma mulher andando pelo escritório naquela noite. Há muito tempo, eu trabalhava na segurança de um edifício de escritórios em Midtown Manhattan. Era meados de novembro, e uma das empresas estava planejando começar a decorar seu espaço de escritório com enfeites de Natal, que estavam guardados no porão, juntamente com outros itens de estoque. Normalmente, eu ficava na área do lobby do prédio, desempenhando funções gerais de segurança. Geralmente, era um trabalho tranquilo na maior parte do tempo. No entanto, naquele frio segunda-feira de novembro, minha percepção sobre o trabalho mudou completamente. Um funcionário de um consultório de dermatologia em um dos andares superiores do edifício aparentemente tinha descido ao porão e relatado que todas as luzes estavam apagadas e que o elevador não estava funcionando para o subsolo. Isso parecia ser um trabalho para um eletricista, até que fui informado de que várias portas estavam quebradas, indicando uma invasão durante o fim de semana. Foi aí que se tornou minha responsabilidade descer e investigar. Como o elevador não estava indo até esse nível, eu teria que descer as escadas. Estava indo sozinho, já que era o único segurança de plantão naquele dia. Levei uma lanterna comigo, já que a energia estava cortada. Não vou mentir, isso me deixou nervoso ao descer sozinho. Nesse nível, havia apenas estoque, componentes elétricos e equipamentos de limpeza. Era um pequeno labirinto de corredores com diferentes salas, e navegar por ali no escuro, com apenas uma lanterna, estava me arrepiando. Havia diferentes portas nos corredores que levavam a diferentes salas de estoque para muitas das empresas que alugavam espaços de escritório no prédio.
O chamado se provou verdadeiro, muitas dessas portas estavam arrombadas. Algumas delas estavam tão danificadas que pareciam ter sido destruídas com um machado. Isso era mais sério do que eu pensava. Eu era apenas um segurança, e meu salário não era suficiente para procurar pessoas potencialmente perigosas no porão sem uma arma. Verifiquei cada sala com as portas arrombadas, mas cada sala ainda parecia estar cheia de suprimentos. Não consegui encontrar nenhum sinal de roubo, mas alguém claramente desceu lá com um propósito. Continuei olhando para as salas, apenas espiando rapidamente com a lanterna. Então, ouvi um estrondo em outro lugar no porão, e de repente tudo ficou completamente silencioso. Os ruídos do porão que eu estava ouvindo antes, vindos de uma caldeira, canos, qualquer que fosse a fonte, pararam. E eu estava agora em um porão em silêncio absoluto, onde eu conseguia ouvir cada som. Cada passo que eu dava soava 10 vezes mais alto. Alguém ainda estava no porão, evidenciado por aquele barulho. Poderia ter sido outra porta ou qualquer coisa que causou o silêncio. Estupidamente, gritei, tem alguém aqui, e minha voz ecoou pelo corredor. Continuei indo devagar na direção de onde eu vinha, não ia ficar lá mais um minuto. Isso era uma tarefa para o NYPD neste ponto. Eu estava quase chegando às escadas quando ouvi uma respiração pesada vindo de ao redor da última curva. Instantaneamente, reconheci que era uma respiração pesada. Eu estava com muito medo. Por que me colocaram nessa situação? Desliguei a lanterna e dei passos silenciosos para olhar rapidamente ao redor da curva, e estranhamente a respiração parou. Disse um olá e liguei a lanterna novamente. Mesmo que a luz não estivesse direcionada exatamente naquela direção, vi facilmente essa figura extremamente alta e curvada de frente para a parede, com algum objeto longo que poderia ter sido uma arma em sua mão. Digo ele porque não havia como uma pessoa tão grande de tal estatura ser uma mulher. Também vi o rosto dele se virar em reação à luz, era um rosto pálido anormalmente longo. Acho que ele era careca, outra razão para eu dizer que era um homem. Mas não olhei por muito tempo. Passei correndo pela figura em direção às escadas, gritando para ele que a polícia estava a caminho e que ele precisava sair imediatamente. Corri o caminho de volta pelas escadas, pela porta do porão e a tranquei, depois liguei para o 911. Vários carros da NYPD chegaram, e foi um grande acontecimento. Pelo menos 4 policiais desceram lá. Eu me senti inútil, tenho que admitir, mas remover um ser humano gigante armado perigoso do porão no escuro não estava na minha descrição de trabalho. Eu estava no lobby quando os policiais voltaram sozinhos, eles não tinham a pessoa que eu vi com eles. Eles não conseguiram encontrá-lo. Um dos eletricistas do prédio veio para consertar os problemas elétricos no porão, tinha algo a ver com o quadro de circuitos do porão sendo adulterado. Mesmo com a luz acesa, a polícia ainda não conseguia encontrar ninguém lá embaixo. Havia várias escadarias que levavam de volta ao andar de cima a partir do porão, por onde ele poderia ter saído. Todos acreditaram no que eu vi, no entanto. Aquelas portas não se arrombaram sozinhas. Tirei licença médica nos próximos dias, e todas as noites, por uma semana, fiquei acordado, constantemente verificando meu quarto no escuro, com medo de ver uma figura gigante parada em um dos cantos. Eu comecei o meu primeiro emprego em 2002 e trabalhei em um call center durante o turno da madrugada. O escritório estava em Makati, e era um local novo. O layout do escritório tinha uma forma de rosquinha alongada, com o buraco da rosquinha sendo o saguão do elevador a principais portas, e o espaço real do escritório era composto por 2 corredores longos e 2 mais curtos. Era um local novo, então apenas metade do escritório estava pronto, e a outra metade ainda estava em reforma. Assim, um dos lados longos da rosquinha era um andar de produção totalmente operacional com escritórios dos gerentes e uma copa, enquanto o outro lado longo era reservado para coisas como salas de conferência, o escritório da enfermeira, armazenamento, outras coisas administrativas, banheiros, etc. E tudo estava inacabado. A sala de conferência ainda tinha pisos de concreto e fios ainda estavam saindo das tomadas e coisas do tipo. Enquanto a metade de produção era bem iluminada, como qualquer call center deveria ser, a outra metade estava parcialmente iluminada. Para piorar as coisas, os seguranças desligavam as luzes completamente desse lado, pois achavam que ninguém estava usando. Como resultado, as pessoas não costumavam ficar naquele lado do escritório, e se você precisasse usar o banheiro, tinha que fazer uma corrida maluca até lá.
2 semanas depois do início da produção, minha colega, que obviamente já era doente desde o início, teve uma enxaqueca terrível, e eu sugeri que ela informasse ao nosso líder de equipe para que ela pudesse fazer uma pausa. O líder da equipe então disse a ela para visitar o escritório da enfermeira localizado na metade inacabada do escritório, algo que descobrimos apenas por causa da placa acima da porta que vimos toda vez que íamos ao banheiro. Eu fui com ela, então foi o que fizemos. Fomos até o escritório da enfermeira, mas descobrimos que a porta estava trancada e ninguém estava lá, embora as luzes estivessem acesas. A porta era do tipo com uma daquelas janelas verticais, então espiamos para ter certeza de que ninguém estava lá. Vimos todos os equipamentos médicos e uma maca, uma mesa, basicamente tudo o que você esperaria encontrar lá, exceto a enfermeira. Pensando que talvez ele ou ela apenas tinha ido fazer uma pausa, decidimos voltar mais tarde. Depois de meia hora ou mais, voltamos apenas para encontrar as luzes do escritório da enfermeira apagadas. Lembro-me de estarmos bem irritados com a ideia de que talvez a enfermeira do turno tinha ido embora, mas verificamos a porta de qualquer maneira, para ver se talvez houvesse um aviso ou uma nota com o horário da enfermeira ou algo assim. Não sei por que fiz isso, mas eu tentei a maçaneta, apesar de estar ciente de que não havia luz, e consegui abrir a porta para descobrir que não havia escritório da enfermeira. Apesar da placa acima da porta dizendo que era ali que deveria estar, e sim, era a única placa que verificamos repetidamente para ter certeza de que era a sala certa. Estávamos certos de que era a mesma sala que visitamos anteriormente, mas, em vez de uma clínica equipada, encontramos uma sala com uma pequena luminária noturna e uma tomada exposta que lançava apenas luz suficiente para ver que as paredes e o chão eram de concreto, não havia acabamentos, camas, armários, nada. Era como se tivéssemos sonhado com a clínica que vimos antes. Nesse ponto, um guarda se aproximou de nós, perguntando o que estávamos fazendo bisbilhotando uma clínica inacabada. Então, contamos o que aconteceu, e, é claro, ele achou que estávamos inventando. Bem, estávamos tentando convencê-lo de que não estávamos mentindo. Todos paramos de falar quando sentimos a temperatura cair drasticamente, trememos, os cabelos ficaram arrepiados, meu coração começou a acelerar e ninguém conseguiu falar por 1 minuto. Finalmente, minha colega começou a chorar histérica e o guarda nervosamente nos mandou embora e trancou a porta do suposto escritório da enfermeira. Fomos escoltados de volta para o nosso setor e explicamos o que aconteceu para o nosso líder de equipe. Ele apenas ficou lá chocado enquanto nos ouvia. Como minha colega não parava de chorar e estava começando a hiperventilar muito mal, eles a levaram para o Makati Medical Center. O incidente nunca foi mencionado novamente. Nós fizemos uma excursão na escola secundária para um pântano salgado em nossa cidade. Era para nossa aula de ciências, estudar a vida marinha ou algo assim. Eu nem me lembro. Tudo que eu lembro é que estávamos em equipes de 2, e nossa tarefa era fazer anotações de certas coisas que pudéssemos ver através de nossos binóculos. Eu fui emparelhado com meu melhor amigo, Jordan. Ele e eu estávamos ficando para trás do grupo porque queríamos sair e fazer nossa própria coisa. Então, quando nossa professora, Miss Stern, e as outras 2 professoras que estavam na excursão conosco estavam longe o suficiente, viramos no caminho e fomos por um caminho diferente. Todo o pântano salgado era apenas um grande labirinto de passarelas de madeira construídas sobre as águas pantanosas. A excursão era tão entediante para nós naquela idade que mal conseguíamos suportar a tarefa. Fomos explorar pelo caminho alternativo que não deveríamos seguir. Havia um grande sinal dizendo algo como não vá por este caminho, a menos que você trabalhe para a cidade. Então, adivinhe o que fizemos? Claro, fomos por esse caminho. Havia muita grama alta em toda parte, então estávamos bem escondidos dos professores e dos outros estudantes. Caminhamos por um tempo até passarmos por um pequeno prédio do tamanho de um galpão que tinha uma placa que dizia "Não entre na porta". Tentamos a maçaneta, mas estava trancada, então continuamos. Quanto mais caminhávamos e mais curvas fazíamos, mais percebíamos que aquele lugar era absolutamente gigantesco e um verdadeiro labirinto. Chegou um momento em que concordamos que era hora de voltar para o grupo, porque não estávamos nos divertindo mais do que estaríamos com o grupo. Além disso, estava ficando tarde e tínhamos saído por um tempo, e não queríamos ser pegos. Então começamos a voltar na direção que achávamos que era a certa. Mas, depois de virar errado várias vezes, admitimos um para o outro que estávamos perdidos. Qualquer senso de direção agora havia desaparecido completamente, e o sol estava claramente se pondo.
O pânico ainda não tinha se instalado, mas estávamos definitivamente preocupados. O tempo passava, e não conseguíamos encontrar o caminho de volta de jeito nenhum. Tentamos encontrar aquele pequeno prédio que tínhamos acabado de passar como sinal de que estávamos indo na direção certa, mas não conseguimos. A alta grama pantanosa era mais alta do que nós e bloqueava a visão de tudo. O sol estava se pondo, e não havia chance de nossa classe e professores ainda estarem ali. Isso foi antes dos telefones celulares serem populares, muito menos entre os estudantes do ensino médio. Não tínhamos como pedir ajuda, mas nos seguramos para não gritar até o sol praticamente se pôr e o pânico começar a se instalar. De repente, parecia que não estávamos sozinhos. Jordan e eu começamos a ouvir o som de alguém andando na água, provavelmente até os joelhos. Começamos a andar mais rápido pela passarela de madeira, e quando paramos para ouvir de novo, o som ainda estava lá, ficando mais alto e mais perto. Não tínhamos lanternas, apenas a luz da lua para iluminar o caminho. Sabíamos que não estávamos sozinhos. Algo ou alguém estava escondido na alta grama, nos observando de alguma forma. Jordan basicamente teve um momento de underline e foi até a grama de onde vinha o som, empurrou um monte de pedaços enormes para o lado e então gritou como uma menininha. Eu não vi o que ele viu, mas não precisei. Corri logo atrás dele pela passarela até que ambos tivéssemos que parar para recuperar o fôlego. Ele viu uma pessoa escondida na grama, embora eu já tivesse percebido isso antes mesmo de ele me contar. Ele continuou correndo e parando para recuperar o fôlego até que o som de um helicóptero no alto se aproximou. Ele o viu voando com o holofote ligado. Começamos a acenar com as mãos no ar, e se isso ajudou ou não, eu não sei. Mas, eventualmente, o holofote pousou em nós e permaneceu ali. Esperávamos que o helicóptero baixasse para nos pegar porque éramos crianças idiotas. Então, quando ele simplesmente pairou ali, ficamos confusos. Mas o que eles estavam fazendo era mostrar onde estávamos para a equipe de busca da polícia que veio nos procurar depois que nossos pais relataram à escola que não havíamos voltado para casa. Acabamos sendo encontrados por um monte de policiais e levados de volta em segurança. Contamos a eles que havia alguém escondido no pântano, nos observando, é claro. Aparentemente, Miss Stern errou a contagem no ônibus de volta para a escola ou simplesmente não fez uma contagem. Os ônibus partiram sem nós. De qualquer forma, ela cometeu um grande erro, e estou surpreso que ela não tenha sido demitida. Foi, sem dúvida, a noite mais assustadora da minha vida, e aconteceu quando eu era tão jovem. Na última série do ensino médio, fizemos uma viagem de fim de ano a Boston para nossa aula de História dos Estados Unidos. Parte da nossa tarefa era seguir a Trilha da Liberdade e visitar locais históricos, como o Monumento de Bunker Hill. Claro, havia alguns professores e voluntários acompanhando a viagem, mas, entre eu e meus dois amigos, Sean e Matt, tínhamos todos 18 anos, então convencemos facilmente um dos professores mais descontraídos a nos deixar fazer nosso próprio caminho. Então, nos aventuramos na cidade e nos divertimos, explorando o local. Nós conferimos o porto de Boston, onde comemos em algum restaurante à beira-mar. Depois, visitamos o mercado de Queens e outros marcos históricos. Finalmente, chegamos a um pequeno cemitério chamado Granary Burying Ground. E é aí que a história começa a ficar assustadora. Havia algumas outras pessoas nesse pequeno cemitério além de nós três, mas não estávamos particularmente interessados nele. Estávamos apenas passando por lá porque era um dos principais lugares que deveríamos ver. No entanto, um homem chamou minha atenção. Ele usava um sobretudo antigo e um pequeno chapéu. Definitivamente, estava muito quente para usar um sobretudo. Ele tinha um bigode cinza, mas isso é tudo que realmente me lembro de sua aparência. O motivo pelo qual notei esse homem foi porque ele estava olhando diretamente para mim, parado, sem andar ou olhar as lápides como todo mundo. Murmurei para os meus amigos, por que esse cara está olhando para mim, enquanto nos afastávamos de lá? Quando voltamos para a rua, contei a eles, em voz alta, que um cara esquisito e mais velho estava me encarando. No entanto, nenhum deles pareceu perceber. Eu não queria voltar lá para mostrar o cara, então continuamos a caminhar. Tínhamos que nos encontrar com o grupo da viagem no mercado de Quincy às 5, então começamos a voltar naquela direção. Alguns minutos depois, por algum motivo, olhei para trás e lá estava o homem de novo, não muito longe de mim, no meio da multidão.
Ele tinha a mesma expressão neutra e quase triste no rosto, com o bigode cinza cobrindo a maior parte dos lábios, e parecia que estava me encarando de novo. Ele nem estava se movendo. Olhei para frente e não vi mais nada. Pensando que talvez fosse uma coincidência, continuei andando. Naquele momento, se isso acontecesse de novo, eu saberia que algo estava errado. E aconteceu. No mercado de Quincy, quando estávamos prestes a nos encontrar com o grupo, vi o homem novamente, agora em uma esquina, olhando para mim. Ele quase se misturava com a multidão, exceto pelo chapéu. Corri até Sean e Matt, apontando para o canto onde o homem estava a menos de 10 segundos, mas ele tinha desaparecido. Contei a eles que aquele cara estranho, o mesmo que vi no cemitério, parecia estar nos seguindo e me encarando, ou a mim especificamente. Eu não tinha ideia de como ele poderia ter sumido tão rápido, e nada fazia sentido. Naquela noite, no hotel, tive um pesadelo. Eu estava no meu quarto de casa, escondido embaixo da cama, e podia ver pés se aproximando da cama até pararem no pé da cama. Então, o homem com o chapéu olhou embaixo da cama para mim, com a mesma expressão neutra no rosto. Acordei momentos depois com um forte estrondo no quarto do hotel. Eu não fazia ideia do que era. Acordei Matt e Sean e o terceiro cara que estava no nosso quarto perguntando se algum deles tinha ouvido aquilo. Ninguém ouviu, exceto eu. Ainda hoje, não tenho ideia do que foi aquele barulho. Anos depois, durante o Natal, estava olhando álbuns de fotos antigos com meus avós. Parei em uma página em que havia um homem muito familiar em uma das fotos. Ele estava usando um chapéu muito parecido, se não o mesmo, daquele homem em Boston todos aqueles anos atrás. Ele também tinha o mesmo bigode cinza e a mesma expressão neutra no rosto. Perguntei a meus avós quem era aquele homem, e eles me disseram que era o pai da minha avó. Não estou dizendo que vi o pai da minha avó naquele dia em Boston, mas a semelhança era tão surpreendente que quase tenho certeza de que minha mente estava me enganando. Toda essa série de eventos ainda me assusta até hoje. 12ª história. Isso aconteceu em novembro de 2013. Eu estava no 9º ano e fui em uma excursão com o meu grupo de escoteiros para a ilha de Alcatraz. Para aqueles que não sabem, Alcatraz é uma prisão famosa no meio da Baía de São Francisco. Tivemos a oportunidade de dormir na ilha, nas celas da prisão. Alguns dos meus amigos do grupo e eu escolhemos ir, já que era uma oportunidade única na vida. Chegamos de balsa por volta das 14 horas. Nosso guia estava nos contando sobre a história da ilha e como havia um par de homens que conseguiram escapar uma vez e tentaram nadar, mas nunca foram encontrados. A crença comum é que eles se afogaram, o que é muito provável, já que não apenas a natação era distante, mas São Francisco é muito ventoso e a água da baía é extremamente fria, então a hipotermia também é uma causa provável de morte. Conforme o passeio prosseguia, meus amigos e eu estávamos fazendo brincadeiras sobre como esse lugar era assombrado. Para tornar as coisas ainda mais emocionantes, nosso guia decidiu esperar até meia-noite para nos levar à área de execução no hospital. Meus amigos Ash, Steve e eu continuávamos tentando assustar um ao outro sempre que tínhamos a chance. Eu me escondi atrás de um dos cantos escuros e pulei quando Steve estava se aproximando. Eventualmente, chegamos à sala de execução. Ash e eu imediatamente percebemos como o cheiro era ruim, mas ninguém mais podia sentir nada. O guia disse que a sala de execução não era usada há pelo menos 100 anos. Lembre-se de que Alcatraz foi desativado desde a década de 1960, e os corpos são retirados após a execução, então o cheiro faria sentido apenas se houvesse cadáveres apodrecendo. Claro, havia algumas manchas de sangue, mas tinham mais de 100 anos. Ash observou que era estranho que ninguém mais pudesse sentir o que estávamos cheirando, e eu brinquei dizendo que talvez algum espírito estivesse tentando nos assustar. Depois, fomos ao hospital, e eu poderia jurar que ouvi algum tipo de sussurro. Ash e eu nos olhamos imediatamente quando ouvimos os sons, e as luzes começaram a piscar ao mesmo tempo. O guia nos disse que as luzes sempre piscavam e depois começou a explicar como os mentalmente insanos costumavam vir ao hospital e como uma vez havia um prisioneiro maluco que sempre sussurrava quando falava. Isso meio que se assemelhava ao que ouvimos, aqueles estranhos sussurros. Mais tarde, um grupo de nós jogou cartas na cela de um escoteiro chamado Kevin. Foi definitivamente uma experiência e tanto jogar cartas em uma cela de prisão, devo dizer. Era por volta das 3 da manhã quando Ash me pediu para ir com ele ao banheiro. Eu concordei, então fomos até lá.
Terminei antes dele, então esperei do lado de fora enquanto Ash terminava. Esperei por ele por um tempo, andando de um lado para o outro, então decidi voltar ao banheiro e verificar como ele estava. Eu conseguia ouvir a pia funcionando, acompanhada pelo dispensador de toalhas de papel. Está quase pronto, Ash? Perguntei. No momento em que disse isso, a pia se desligou, e ouvi um estrondo de uma das portas das cabines se fechando. Ash, chamei, mas não houve resposta. Meu coração congelou quando o som mais perturbador que já ouvi na vida veio da cabine que havia acabado de fechar. Virei-me para sair correndo para fora do banheiro. Gritei por Ash, dizendo, isso não é engraçado. E ele respondeu do outro lado da porta, do que você está falando, cara? Ele abriu a porta, mas eu não fiquei dentro. Voltei para fora e contei a ele o que tinha acontecido. Sua expressão ficou chocada, e ele tinha um olhar mais preocupado nos olhos. Então ele me perguntou, se você estava aqui o tempo todo, o que foi aquela respiração que ouvi do lado de fora? Nós dois percebemos que algo estava seriamente errado. Corremos para fora do banheiro o mais rápido que pudemos e voltamos para as celas, onde todos estavam dormindo. Decidimos não acordar ninguém e apenas tentar dormir. Cerca de 1 hora após pegar no sono, fui acordado pela sensação de alguém batendo nas minhas costas. Vasculhei o quarto e não vi nada, mas sabia que não estava sozinho. Com a visão mais fraca no escuro, vi algo preto no canto da cela. Dei um grito estridente. Meu chefe de escoteiros veio até mim e perguntou qual era o problema. Eu nem sabia o que dizer. Alcatraz, como você pode imaginar, tem uma longa história, e o que meu amigo e eu experimentamos não foi nada menos que paranormal. No final de outubro, minha namorada Stacy e eu fizemos uma viagem de carro para Stowe, Vermont. Alugamos uma cabana no site Glamping Hub, a apenas cerca de 20 minutos da vila. Ela estava localizada em um topo de colina com vista para as folhas de outono, que era exatamente o motivo pelo qual fizemos essa viagem. Tínhamos a locação da quinta-feira à noite até o domingo. A cabana tinha um sistema de trava com código, o proprietário me enviou a combinação antes de nossa chegada, e funcionou sem problemas. Ao entrarmos, olhamos ao redor do lugar, e era aconchegante. Literalmente, tudo era feito de madeira e tinha essa sensação de campo muito antiga. Até tinha um cheiro distintivo que nos lembrava, bem, acho que uma cabana de madeira no campo. Havia um banheiro, uma cozinha pequena, 3 quartos e uma sala de estar. Era espaço suficiente para nós dois. Havia 2 TVs, uma no quarto principal e outra na sala de estar. Havia outra porta que estava trancada, e presumimos que levava ao terceiro quarto listado no anúncio. Não sabíamos por que estava trancada, mas não era um grande problema, pois presumíamos que o proprietário tinha algumas coisas pessoais lá, já que ele sabia que seríamos apenas nós dois. Colocamos a maior parte de nossa bagagem no segundo quarto, para que pudéssemos deixar o quarto principal organizado. Como chegamos bastante tarde na quinta-feira, saímos direto para jantar na cidade. Depois, passeamos pela vila por um tempo antes de voltar para a cabana. Naquela hora já era tarde, então encerramos a noite após assistir a um filme. O dia seguinte estava nublado e frio. Saímos para fazer uma trilha na floresta perto da cabana, o que foi muito tranquilo. Ao retornarmos para a cabana, tomei um banho e troquei minhas roupas de caminhada por algo mais apropriado para jantar em um bom restaurante. Quando terminei o banho, Stacy me disse que ouviu algo no quarto com a porta trancada. Ela disse que parecia um rádio ou gravação. Fui até a porta e coloquei o ouvido para tentar ouvir, mas estava silencioso do outro lado. Bati na porta, para desagrado de Stacy, que me pediu para parar, pois a ideia de eu bater na porta para ver se alguém estava lá a deixou assustada. Para ser honesto, fiz isso levemente por esse motivo, só para provocá-la. Enquanto Stacy estava no chuveiro, eu estava sentado na sala assistindo a qualquer coisa que conseguisse encontrar na TV. Foi então que, quase imperceptivelmente, ouvi o som mais leve vindo de dentro daquele quarto. Silenciei a TV e fui até a porta para ouvir novamente. Ouvi um som fraco, como se viesse de um rádio. Enviei uma mensagem e depois liguei para o anfitrião e relatei o que estava acontecendo. Ele disse que não tinha certeza porque sua esposa trancaria a porta, mas que ela poderia ter deixado algumas de suas coisas lá dentro. Quanto ao barulho do alto-falante, ele teria que perguntar à esposa.
Stacy e eu saímos para almoçar após o banho dela. Não contei a ela sobre o som que ouvi também, pois não queria assustá-la, e para mim estava claro que a esposa do homem tinha deixado algum dispositivo eletrônico lá dentro ou algo do tipo. Fomos a um restaurante na Main Street da cidade chamado Horizons. Depois, demos uma volta pela área e paramos em um parque para relaxar por um tempo. Foi quando o anfitrião me ligou e disse que sua esposa havia informado que não trancou nada naquele quarto, então ele não sabia por que estava trancado ou o que poderíamos estar ouvindo. Ele se ofereceu para vir e abrir a porta para verificar, ao que eu disse, claro. Com isso, voltamos para a casa, que ficava a cerca de 20 minutos de carro. Quando chegamos, Stacy se deixou entrar e desabou no sofá, cansada de comer e passear. Continuei ouvindo o som vindo do quarto. Disse, espere um pouco, estarei de volta para Stacy enquanto saía. Não sei por que não tinha pensado em fazer isso antes. Fui até a janela do quarto com a porta trancada. Não havia cortinas ou nada bloqueando a visão lá dentro. Enquanto ficava na ponta dos pés para olhar para dentro do quarto, fiquei horrorizado. Vi um cara magro e alto, na casa dos 20 anos, usando um capuz, dançando lentamente no centro do quarto. Ele segurava o que parecia ser um pequeno rádio. Ele me notou rapidamente na janela, parou e olhou para mim, sorrindo. Comecei a gritar o nome de Stacy, gritando, saia da casa. Ela veio correndo até a porta, em pânico e confusa. Eu disse a ela, apenas entre no carro. Peguei nossas 2 malas, deixando para trás quaisquer itens soltos, e as joguei no porta-malas, dirigindo para longe. Liguei então para o anfitrião e disse a ele para chamar a polícia, porque havia alguém na casa. 1 hora depois, enquanto estávamos na cidade, recebi uma ligação do anfitrião, que disse que a polícia havia chegado, aberto o 3º quarto e não encontrou ninguém lá. No entanto, eles encontraram várias embalagens vazias de salgadinhos embaixo da cama, o que implicava que alguém estava de fato lá. Voltamos para pegar nossos pertences restantes e acertamos um reembolso com o anfitrião e o site. Claro, não ficamos mais lá depois disso. Fomos para um motel nas proximidades e ficamos até domingo, quando voltamos para casa. Devo dizer que o que vi através daquela janela, aquele sujeito magro e alto dançando, não consegui dormir por várias noites, especialmente com o pensamento de que ele estava lá o tempo todo, até mesmo quando estávamos dormindo. Isso aconteceu após uma longa noite de sexta-feira, na metade de outubro, uma noite chuvosa, e envolveu bebidas. Eu estava em uma festa de inauguração de casa com tema de Halloween com todos os meus amigos. Não usei uma fantasia porque vim direto do trabalho e já estava bem exausto. Tomei um Adderall para me animar antes de ir e parei em um posto de gasolina para pegar algumas latas de White Claw. Havia um número razoável de pessoas lá, eu diria 25 a 30. Eu tive que conhecer algumas pessoas que eu nunca tinha conhecido antes. Toda essa socialização e bebedeira estava me mantendo acordado, mas no fundo, eu meio que só queria ir para casa e dormir. Trabalhar em um hospital significa que tem horários malucos e meu horário de sono está completamente desregulado. Eventualmente, vi uma boa oportunidade para uma saída irlandesa pelo quintal. Eu nem tinha vontade de me despedir de 20 pessoas. Realmente, eu não deveria ter dirigido para casa com álcool no meu sistema, e não recomendo a ninguém fazer isso. Sempre chame um Uber. Corri sob a chuva e entrei no meu Subaru e comecei a dirigir. Sem música. Eu não estava com vontade. Eu só queria paz e silêncio para ouvir a chuva batendo no para-brisa. Depois, dirigindo por uma rua residencial tranquila, vi uma garota andando na chuva, sem guarda-chuva, sem jaqueta, nada. Ela parou de andar e olhou para o meu carro à medida que eu me aproximava. Com certeza, soltei um suspiro enquanto contemplava se deveria continuar ou não, e meu lado mais compassivo me disse para parar. Abri a janela e perguntei se ela precisava de carona. Sem responder, ela entrou no banco de trás do meu carro. Perguntei a ela para onde ela estava indo. Ela disse apenas até o final dessa rua, então a levei até lá. Ao parar na segunda placa de pare, perguntei por que ela estava sob a chuva. Ela disse que estava com pressa e não queria chamar um táxi. Eu disse que entendia, fazendo uma piada sobre o quão caros são os táxis e Ubers. Me apresentei como Jake, e ela disse ali: "Obrigado por me pegar." Depois disso, nenhuma palavra foi trocada.
Continuei pela rua até ver uma placa de beco sem saída se aproximando. Parei na placa final e perguntei: é depois da placa de beco sem saída? Ela não respondeu. Quando eu estava no meio daquela pequena interseção, olhei no retrovisor e meu coração afundou. Ela não estava refletida. Pisei no freio e me virei. Ela não estava no banco de trás. Rapidamente parei no acostamento e saí. Corri para verificar toda a fileira de trás do carro. Ela não estava lá, nem no banco, nem no chão. Olhei para a estrada vazia, iluminada apenas pelos esporádicos postes de luz. Não havia ninguém à vista, mas não havia maneira possível dela ter saído do carro, pois eu não tinha ouvido uma única vez a porta sendo aberta ou fechada. E não havia como ela ter saído sorrateiramente do carro sem ser ouvida. Comecei a questionar minha sanidade. Comecei a sentir ao redor do banco e do chão onde ela estava sentada. Estava completamente seco. Teria que estar um pouco molhado dela depois de estar na chuva. Fiquei ali na chuva, perplexo, confuso e assustado. Olhei ao meu redor novamente e então percebi à direita do carro, bem ao lado de onde parei, havia uma cerca. Além dessa cerca, havia um cemitério, e a resposta dela à minha pergunta momentos antes voltou a mim quando perguntei a ela: onde você está indo? E ela disse: até o final dessa rua. Olhei para o cemitério, que estava no final da estrada, e depois entrei de novo no meu carro e fiz uma conversão em 3 pontos e fui para casa. Não acho que eu estivesse perto de estar bêbado o suficiente para estar alucinando. Em outubro passado, meus amigos e eu fomos a um labirinto de milho assombrado em Oak Hill, Ohio. Supostamente, era o melhor labirinto de milho da nossa região. Vou omitir o nome, apenas em respeito à família que o administra. Eu estava com meus amigos Joe, Cal e Cody. Sempre fazemos coisas do tipo casa assombrada a cada outubro. Na fila para entrar na atração, ouvimos algumas crianças falando sobre como, no ano passado, o labirinto teve que fechar por uma noite porque uma criança foi realmente ferida por um dos trabalhadores. Entramos na conversa e, aparentemente, alguém vestido com um dos trajes empurrou um dos clientes, e eles tiveram que fechar por aquela noite. Acho que isso acrescentou um pouco ao nervosismo, como se os atores com fantasias fossem além dos sustos típicos. Quando entramos, parecia um labirinto de milho normal. Começou devagar, e, de vez em quando, os atores pulavam de trás de uma esquina ou das plantas. Havia várias caixas de som escondidas ao fundo, tocando efeitos sonoros assustadores para aumentar o clima, e estava repleto de decorações e adereços de Halloween por toda a parte. Chegamos a uma pequena bifurcação, onde havia 2 direções, esquerda e direita. Havia um sinal no meio com 2 setas. O lado esquerdo dizia caminho seguro, e o lado direito dizia perigo, não entre. Assim, decidimos dividir o grupo em 2. Cody e eu fomos para a esquerda, o lado seguro. À medida que caminhávamos, esperávamos que fosse o oposto de seguro, que esse lado provavelmente seria o mais assustador ou teria mais sustos. Bem, acabou que estávamos certos, mais ou menos. Viramos a esquina, e havia um homem com uma fantasia apenas parado ali, segurando uma abóbora. A fantasia era muito bizarra, era um traje todo preto com uma máscara estranha em branco cobrindo o rosto. Era uma máscara que cobria completamente o rosto, mas tinha apenas 2 buracos para os olhos, sem buraco para a boca, nem mesmo para o nariz. Ele não pulou nem fez barulhos de grito, simplesmente veio até nós, segurando a abóbora, fazendo gestos para que a pegássemos. Rimos, pensando que era parte da brincadeira. Então, com uma voz profunda e rouca, quase como a de Batman nos filmes O Cavaleiro das Trevas, como se estivesse disfarçando sua voz, ele disse: pegue, por favor. Rimos enquanto continuávamos avançando, mas ele começou a nos seguir, repetindo incessantemente pegue. Com o tempo, parecia que a piada estava se tornando um pouco chata, como se devesse ter parado e voltado para o seu lugar. Mas ele continuou nos seguindo por mais de 1 minuto, dizendo pegue repetidamente, com sua voz ficando cada vez mais irritada. Então ele disse: pegue, ou eu vou matar você. Não levei aquilo a sério, obviamente, dado que estávamos em um labirinto de milho. No entanto, achei que era uma linha um pouco agressiva. Peguei a abóbora, e ele pareceu parar de nos seguir. Continuamos andando até encontrarmos Joe e Cal novamente no ponto onde os 2 caminhos separados se fundiam. Ambos perguntaram por que eu estava segurando uma abóbora.
Expliquei, e todos concordaram que eu deveria levar a abóbora para casa naquele ponto. Continuando pelo labirinto de milho, era uma atração bastante tradicional e padrão depois disso. Em um ponto, no entanto, um dos atores quebrou o personagem e se aproximou de mim, dizendo, não posso roubar a abóbora. Expliquei que um dos trabalhadores me deu a abóbora, e ele perguntou qual deles. Eu disse que era o cara de preto com a máscara branca em branco. Ele parecia confuso e perguntou onde o trabalhador estava. Eu disse que estava do lado esquerdo da bifurcação do caminho. Ele então caminhou naquela direção, sem dizer nada. Todos acharam isso muito estranho e nos tirou um pouco da imersão. Logo depois disso, chegamos ao final, e só então, com a luz suficiente, percebi que a abóbora estava esculpida por dentro, e o topo dela estava cortado. Agarrei-a pela haste e tirei a tampa, esperando encontrar algo lá dentro. E havia algo lá. No fundo do interior da abóbora. A princípio, não sabia o que eram, para ser sincero. Pensei que fossem algum tipo de comida até pegar um deles. Percebi que era um dedo humano decepado, um dedo real. Havia provavelmente mais 9 lá dentro. No lado da abóbora, havia um par de olhos desenhados com caneta preta e, sob eles, estava escrito sempre observando, com um rosto sorridente ao lado. Meus amigos e eu gritamos e surtamos, e corremos para o trabalhador mais próximo. Ela também não sabia o que fazer, já que era tão jovem quanto nós. Ela chamou um de seus superiores, que chamou a polícia. Toda a atração foi fechada enquanto a polícia chegava e basicamente ouvia a nossa história. Ficamos no local enquanto a polícia procurava o lugar, mas estava basicamente no meio do nada, então o responsável poderia estar em qualquer lugar. A polícia levou os apêndices para análise forense, suponho. Não acredito que tenha sido encontrada nenhuma correspondência com um corpo para os dedos. Saímos daquele lugar ilesos naquela noite, mas não sem uma experiência permanentemente traumatizante. Durante uma viagem de carro, eu estava passando por Ohio. Era por volta desse momento que eu estava começando a ficar sonolento ao volante. Então, parei na pequena cidade chamada Xenia. Procurei um hotel ou motel e encontrei um lugar chamado Xenia Country Inn. Parecia um pouco decadente, mas a cidade inteira estava na mesma situação, para ser honesto. Além disso, tudo o que eu precisava era uma noite de sono, nada muito sofisticado. Estacionei no estacionamento e fui até o pequeno escritório na frente de um dos 2 edifícios do motel. Havia um homem idoso sentado lá, lendo o jornal. Estava quente no interior e havia um som alto de um ventilador de mesa. Pedi um quarto, e o homem finalmente olhou para cima do jornal, sem me cumprimentar, e disse 65. Eu assumi que ele estava se referindo a $65 pelo quarto, então entreguei meu cartão de crédito. Perguntei se era possível conseguir um quarto no canto, e ele simplesmente disse não. O serviço ao cliente aqui claramente não estava incluído no preço. O homem me entregou uma chave antiquada em um chaveiro em branco. Eles ainda não usavam cartões-chave neste lugar. Caminhei até o meu quarto através do estacionamento. A porta estava realmente difícil de destrancar. Tive que mexer um pouco a chave para finalmente girá-la. Antes de entrar, observei o estacionamento. Havia apenas mais 2 carros ali. Era uma cidade deserta. Entrei no quarto e ele cheirava a uma mistura de algodão e vômito. Pensei se deveria voltar e pedir um quarto diferente, mas percebi que, pelo aspecto do lugar, todos os quartos provavelmente tinham o mesmo cheiro. O quarto era pequeno, com um tapete azul sujo, um sofá, uma pequena mesa de café e uma cama. Fechei a porta e tentei trancá-la, mas tive problemas. Foi mais difícil do que destrancá-la. Depois de cerca de 30 segundos de esforço, consegui trancá-la. Subi na cama e ouvi todas as molas antigas rangendo quando meu peso afundou no colchão e na estrutura da cama. Tentei ligar a TV, mas é claro que o controle remoto não funcionava, então apenas subi na cama e tentei dormir. E então aconteceu. Quase pulei da cama quando ouvi um forte estrondo na janela. Olhei para o cara do lado de fora e ele começou a falar, parecendo ferido e precisando de ajuda. Ele dizia, ei, por favor, me deixe entrar. Estou ferido, preciso de ajuda, e ele definitivamente me viu na cama. Gritei para que ele fosse até a recepção, mas ele não parou. Não havia como eu abrir aquela porta. Tive a sensação de que ele estava fingindo e que era uma armadilha.
Eventualmente, depois de ignorá-lo por tempo suficiente, ele foi embora. Virei para verificar e confirmar, e ele tinha desaparecido. Não tinha percebido o quão verdadeiramente insegura era essa área. Tive que levantar e verificar a fechadura da porta para me certificar de que ela não abriria. Fechei as cortinas das duas janelas para que ele não pudesse voltar e me observar novamente. Aquilo me abalou um pouco, mas os nervos se acalmaram em meia hora, e consegui adormecer depois disso. Comecei a ter um sonho estranho em que estava em um supermercado fechado, correndo do gerente que me perseguia. Em algum momento do sonho, esses sons de clique começaram a dominar a situação, a ponto de meu sonho inteiro incorporar esses sons. E então, com isso, acordei. O quarto estava frio por algum motivo. Olhei para baixo e percebi que o cobertor estava puxado para longe de mim. Sentei para cobrir-me novamente, mas então vi, aos pés da cama, uma figura alta se aproximando de mim. Antes que eu pudesse gritar, ele fez um R12 e me disse para não me mexer. Ele me disse que não me machucaria se eu não fizesse movimentos ou barulhos. Então, ele perguntou onde estava a minha carteira. Eu disse a ele que estava no bolso da minha calça, no chão. Tudo o que eu via era essa figura alta pairando sobre mim na cama, indo em direção à minha calça no chão. Ouvi-o mexendo na calça, vasculhando o bolso até encontrá-la. Então, ele perguntou o que mais eu tinha lá. Eu estava apenas fazendo uma viagem de carro. Com isso, ele não disse mais uma palavra e saiu. Corri para tentar trancar a porta assim que ele saiu, com os mesmos problemas de antes. Então, liguei para a polícia, mas eles não foram de ajuda imediata. Fui até o homem na recepção, que reproduziu as imagens das câmeras, mas o homem que entrou no quarto estava usando uma máscara no rosto e um boné, escondendo todos os seus traços. Recuperei meu dinheiro e fui embora. Graças a Deus, eu não tinha muito dinheiro na carteira. Cancelou todos os meus cartões e dormi no carro. Aprendi minha lição de nunca parar em um motel suspeito.